Olá, minha querida. Eu sou a Sofia Igrejas Alves, mentora de mulheres que querem resgatar a sua magia única e criar uma vida mais alinhada, leve, abundante e feliz. Eu acredito que é quando a mulher se abre a viver em pleno todas as suas dimensões e tudo aquilo que ela é, que encontra a magia de Deus em si. Esse é o caminho de retorno à sua verdadeira essência feminina, que traz todo o poder e magnetismo de ser mulher. Este podcast nasceu de um sonho, o sonho de partilhar tudo que sou como mulher ao mundo. Seja muito bem-vinda ao podcast O Nosso Templo. Eu abro-te as portas do meu templo sagrado para que tu encontres também um espaço de aceitação, acolhimento e muito amor. Torna este meu templo o nosso templo, onde eu, tu e todas as mulheres somos as deusas dos novos tempos. Aqui partilho a minha vida contigo, os meus conhecimentos e aprendizagens na minha jornada de evolução e levo até ti muita magia que te ajudará a ativar a deusa divina que habita dentro de ti. Estás pronta? Dá-me a tua mão e entra comigo neste novo portal. Olá, minha querida, bem-vinda ao nosso templo, bem-vinda a este podcast que é meu e teu e bem-vinda ao terceiro episódio. Este episódio é, assim, sem dúvida, o episódio de maior emoção, de maior vulnerabilidade, onde te vou trazer muito mais de mim e onde te vou abrir as portas de mim, da minha vida, do meu ser, do meu mundo e das minhas dimensões. Então, este episódio é para mim um episódio também muito especial, porque é trazer ao mundo, é dizer em voz alta ao mundo tudo aquilo que eu sou e assumir isso perante o mundo, porque isso já aconteceu no interior, já aconteceu em mim, porque para eu estar a fazer este episódio já houve um processo que vou partilhar contigo, obviamente, para chegar aqui, mas hoje a estar aqui a falar para ti é de uma emoção enorme, porque é o assumir ao mundo aquilo que eu sou e todas as minhas dimensões. Eu acredito que a mulher, quando assume toda a sua multidimensionalidade, vai resgatar a sua verdadeira essência pura feminina. É aí que está a chave para rodar a chave da sua liberdade, de viver em leveza, de viver em prazer, de alegria, de felicidade e entusiasmo pela vida. Eu acredito mesmo nisso e por isso é que eu hoje estou aqui a partilhar-te a minha experiência, a partilhar aquilo que eu sou, para que tu possas também ver e sentir, como eu tenho dito nos outros episódios, para que tu possas também abrir as portas a toda a tua multidimensionalidade e assumires todas essas tuas partes que estão aí prontinhas para vir ao mundo, prontinhas para que tu olhes, para que tu lhe tragas luz, para que tu deixes que brilhem. Então esse é o meu objetivo e hoje vou trazer-te aqui quem é a Sofia em todas as suas dimensões. No primeiro episódio eu partilhei-te a minha história, mas hoje vou-te trazer mais do que isso. Eu hoje vou-te trazer uma outra parte de mim que eu nunca abordei assim de forma tão explícita, que fui trazendo ao longo da minha vida e ao longo do meu trabalho também, mas não super direcionada só para isso. Não sabendo eu que isso era um bloqueio que eu tinha. Mas vou-te contar então a minha história para tu perceberes do que é que eu te estou aqui a falar. Então, tudo começou no dia 12 de abril de 1986, quando uma bebé nasceu, uma menina. Eu. Então, eu nasci nesse ano e enquanto pequena, enquanto criança, eu era uma criança que tinha visões, que ouvia coisas, que via coisas, que era chamada para determinadas coisas muitas vezes, de pedidos de ajuda e tudo isso. Na altura, a minha família, sendo uma família tradicional, não percebia o que se estava a passar e, portanto, também achou aquilo um bocado estranho. Eu também não sabia exatamente o que era. Hoje nós sabemos que isso acontece muito às crianças e já temos
outro conhecimento e outra forma de lidar. Mas naquela altura não se tinha assim tanta informação e não era uma coisa assim tão falada. Apesar de que mesmo assim eu considero que na sociedade ainda é muito tabu. Por isso é que eu também quero abrir aqui as portas a esta vertente para desmistificar, para simplificar isto, para tornar isto algo que é comum e normal. Algo natural, mais que normal, é natural. Então, em criança, eu tinha realmente essas visões, eu tinha também percepções auditivas, sensações, por várias energias e por várias coisas que me apareciam. Na altura, a minha família não percebia o que é que estava a passar, então levaram-me, isto até mais ou menos até aos 4, 5 anos, levaram-me a fazer uma terapia com um psicólogo. Na altura, portanto, estive vários meses a frequentar o psicólogo, não sabendo, eu não sei muito bem o que é que efetivamente o psicólogo fez, que tipo de terapia que fez, mas na verdade, passado vários meses, essas visões, essas sensações auditivas, aquilo que eu tinha, desapareceu. E tudo o resto da minha infância foi vivida de uma forma natural como outra criança. Portanto, nunca mais tive visões, nunca mais ouvi nada, nunca mais tive sensações, tudo foi natural. Entretanto, cresci, fiz o meu percurso académico, acabei, comecei a trabalhar, depois casei, vocês já sabem essa história toda, e nunca eu tive nenhuma outra sensação, visão, nada auditivo, portanto não tive nada. Na verdade, até eu era bastante cética, como vocês já ouviram no outro episódio que eu expliquei, eu era bastante cética, fui muitas ciências e, portanto, eu nem sequer energia sentia. Eu nem sensações de energia eu sentia. Eu lembro que cheguei a fazer terapia de Reiki já adulta e fiz poucas sessões porque eu não sentia nada. Eu não sentia energia, não sentia nada. Tudo mudou no momento em que as portas se abriram a toda a minha dimensão de mulher que sou. Que foi quando o meu filho nasceu. Eu já falei dessa transformação toda de quando o meu filho nasceu. Então, quando o meu filho nasceu, houve uma revolução em mim e houve várias coisas que acabaram por vir ao de cima, ao longo do tempo. Portanto, foi o meu primeiro grande despertar, foi com 30 anos, quando o meu filho nasceu, e aí começaram a vir muitas coisas ao de cima. Foi a minha entrada no processo de resgate da minha verdadeira essência, de todas as minhas vertentes, da integração de todo o meu ser e também desta versão de mim, desta dimensão de mim mais espiritual. Aos poucos comecei a perceber que algo estava a mudar em mim. Mas na verdade, o momento que foi assim mais impactante nesse processo foi 2 anos depois, foi aos 32 anos, quando eu fiz a primeira ativação do nível 1 de Reiki. Portanto, quando eu fiz a primeira ativação do nível 1 de Reiki, os canais abriram-se e eu comecei a sentir a energia. Eu comecei a sentir. Começou por aí. Primeiro comecei a sentir. O que também é normal. Todas as pessoas normalmente quando fazem iniciações de Reiki começam a sentir a energia. Então, eu agi normalmente, ao longo dos tempos comecei também no meu processo todo, como vocês sabem, como eu partilhei no primeiro episódio, a abrir-me ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento enquanto mulher e, portanto, ao longo do tempo, cada vez eu tornei-me mais sensitiva, comecei a ter outras aptidões, outras capacidades, que tinha a ver também com os processos que eu estava a ter em mim, portanto, com tudo que eu estava também a desenvolver em mim, com as formações que tirava, com as ativações que fazia, portanto, eu comecei-me a abrir ao mundo espiritual, então comecei também a desenvolver em termos espirituais. E aquilo que eu, quando era criança, como se tinha acesso ou tinha como aptidão, comecei outra vez a desenvolvê-la. Tudo isto para mim foi encarado de uma forma muito simples, muito bem no fundo. Eu já estava habituada também
porque na minha família eu não sou a única, portanto eu já estava habituada, então foi algo que eu fui desenvolvendo, fui lidando muito bem, mas não era algo que eu assumisse perante todas as pessoas ou perante até o meu trabalho. Eu utilizava muito destas minhas capacidades, habilidades, aptidões. Eu não gosto de colocar nomes. No fundo, eu até fiz uma pesquisa para fazer este podcast para saber exatamente o que é que se pode chamar. Há quem chame de unidade, há quem chame aptidões, capacidades, habilidades. Isto é algo que, para mim, não tem propriamente que ter um nome. Há vários nomes, há várias coisas, mas para mim é algo que faz parte de nós. Eu não acho que seja algo que é apenas de alguns, ou seja, os escolhidos, que muitas pessoas às vezes dizem. Não. Eu acho que é de todos. Há uns que têm, de facto, mais desenvolvidos, ou vêm até no início já em crianças mais desenvolvidos, outros não. No meu caso, eu por acaso até vim quando era criança, mas na verdade depois durante grande parte da minha vida não tinha nada, não sentia nada disso e não tinha estas aptidões desenvolvidas, e depois com todo o meu trabalho em mim, não com um objetivo, na verdade comigo, não foi com o objetivo de desenvolver as aptidões ou estas capacidades, foi no sentido de, como eu contei, inicialmente foi mesmo, deve haver alguma coisa mais, eu quero alguma coisa mais, porque eu tinha um caos na minha vida e precisava de coisas que me ajudassem, precisava de ir para um caminho que me ajudasse. E o caminho da alma era aquele que me ajudava. O caminho do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de mim enquanto mulher, foi isso que me ajudou. Então foi a partir daí que as minhas aptidões ou capacidades foram-se desenvolvendo, ou foram-se abrindo, não é? Porque no fundo eu também não te sei explicar bem o que é que exatamente aconteceu, não é? Mas foram despertando e foram-se desenvolvendo. E o tempo vai passando, e quanto mais eu trabalho na minha espiritualidade, com as várias ativações que vou fazendo, mais estas capacidades e aptidões vão se tornando mais desenvolvidas, mais nítidas, mais simples também de acesso. Então, para mim, isto é algo muito normal e natural. Eu não sinto isto como algo que me possa pesar ou que me possa tornar mais desafiante a minha vida. Não, eu sinto como eu. Portanto, as coisas vão se desenvolvendo e eu vou aprendendo a lidar com elas, não é? Porque como as coisas se vão desenvolvendo, eu vou tendo que aprender a lidar com elas a cada passinho. Então, isto para mim é um processo muito natural. E eu não acho que isto seja algo de algumas pessoas. Eu acho sim, eu acredito mesmo. Não é achar, eu sei que é assim. Eu acredito mesmo que isto é todos. Depois, não há escolhidos. Nós é que escolhemos. Nós podemos escolher fazer o caminho da alma, fazer o caminho do nosso desenvolvimento, do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso desenvolvimento espiritual. E quando nós escolhemos fazer esse caminho, então vamos aceder a outras partes de nós, vamos aceder a outra dimensionalidade do nosso ser, porque nós somos seres espirituais a viver uma experiência na Terra. Portanto, nós não somos humanos, somos seres espirituais. Então, isto faz parte. E eu estar aqui também a falar sobre isto abertamente é mesmo para trazer isto como algo simples, como eu sinto. Eu sinto algo simples, algo natural, algo do dia a dia. Não é nada que às vezes parece que tem perlim-pim-pins e asas e coisas que vamos para não sei para onde. Não é nada disso. Todas as minhas experiências são experiências aqui no agora. Neste corpo, aqui. Eu não vou para lá, não vou por aí. Não, eu estou aqui. Eu vivencio isso aí aqui. Eu recebo a informação aqui. Eu vejo aqui. Portanto, é assim. Eu estou muitas vezes, a maior parte das vezes até estou com os olhos abertos. Portanto, são coisas
que para mim é tudo muito natural e o meu objetivo com este podcast é trazer isto. Com este episódio é mesmo trazer isto. É simples, é natural, é uma vivência normal e que nós todos, ao irmos desenvolvendo enquanto seres, estamos também a aceder a estas outras dimensões que fazem parte deste nosso ser. Então, esse é o primeiro ponto, é querer-te desmistificar esta questão, porque para mim é simples de desmistificar isto. Apesar de eu ter vindo de uma família em que era um bocado tabu este tipo de situações ou este tipo de temas. Eram tabus, eram coisas que se ligava a outro tipo de experiências e outro tipo de pessoas. Mas isso é porque também tem a ver com as idades das pessoas, tem a ver também com os tempos em que viveram, não é? Porque hoje em dia nós estamos muito mais abertos à espiritualidade, não é? Felizmente, não é? Nós percebemos que não é nada do outro mundo, nem é nada que seja mentira. Muitos de nós já sabemos, nós sentimos as energias, nós temos intuições. Intuição, então, hoje em dia, falar sobre seguir a intuição, ouvir a intuição, é uma coisa super comum. E ainda bem, não é? Antigamente era uma coisa mais... A sociedade não estava assim tão preparada para ouvir isto. Havia os escolhidos, aqueles que sabiam ver e ouvir e fazer, e que muitas vezes até havia burlas nesse sentido, mas não era comum haver pessoas que falassem sobre isto. Eu considero que sim, era comum haverem. Porque sim, apesar de cada vez mais nós estamos a despertar, portanto as novas gerações já vêm com outras aptidões e outras habilidades, outras capacidades que os antigos não vinham, não é? Porque nós estamos a vir cada vez mais abertos espiritualmente e com outro tipo de luz. Então é normal que as gerações vão cada vez mais haver mais seres, não é? Mais humanos com este tipo de capacidades, com este tipo de habilidades. Mas também haviam, só que as pessoas muitas vezes escondiam-se, não é? Muitas vezes não falavam sobre o assunto, porque era mal visto, porque era tabu, por crenças limitadoras em relação a isso. No meu caso, eu sempre lidei muito bem. Isto tem sido, nos últimos anos, mais desenvolvido, como eu partilhei, porque foi quando eu despertei, quando comecei a trabalhar no meu desenvolvimento, na minha espiritualidade, quando eu me abri, porque no fundo também é isto, eu abri-me a este campo. Mas eu lidei de uma forma normal e de uma forma muito natural. No meu trabalho, eu fui usando, não é? Eu fiz várias formações em terapia energética e eu fui usando. Eu, muitas vezes, até no meu curso profissional, quando dou as aulas, eu faço as leituras, nas aulas práticas faço as leituras de várias casas, de várias pessoas, e quando estou a explicar às minhas alunas, por isso isto para as minhas alunas não é novidade de todo, mas quando eu estou a explicar isto às minhas alunas, as minhas alunas percebem que muitas vezes não é propriamente uma coisa que está lá nítida na planta da casa ou na energia da pessoa, é algo que eu acedo e que lhes passo, e eu incentivo sempre a que elas também trabalhem a sua intuição, que trabalhem também essas suas capacidades, para que possam também aceder da mesma forma que eu ou outras coisas. E portanto, isto é algo que eu fui utilizando. Mas na verdade, apercebi-me há pouco tempo, e aí é que eu vou-te contar esta história, de que eu fui utilizando, mas nunca assumindo totalmente esta minha dimensão, ou seja, esta minha vertente. Por isso é que eu estou aqui no podcast, que abre as portas a toda a gente para poder assumir ao mundo esta minha outra dimensão, outra vertente que eu tenho, porque eu sou multidimensional, portanto eu tenho muitas coisas, são muitas coisas, isto é uma das minhas partes, no fundo, que cada vez mais se torna uma parte principal de mim, porque também tem a ver com o pedido que eu vou-te contar, o pedido que eu recebi,
Então, cada vez mais faz parte do meu dia-a-dia de forma mais efetiva, mais principal. E por isso também estou aqui a partilhar contigo. Então, no dia 8 de dezembro de 2022, eu estava a acabar a primeira turma do curso profissional de interiores conscientes, que tinha sido chamada em maio de 2022 a começar a dar o curso profissional de interiores conscientes, onde eu passava todo o meu conhecimento e toda a minha metodologia criada nos últimos anos no meu trabalho. Mal eu sabia porque é que eu estava a criar aquele curso, não é? Eu fui chamada, portanto eu já me guio pela minha alma, pelos chamados da minha alma já há vários anos, portanto eu recebo chamados e vou seguindo aquilo que estou a ser chamada, mas nem sempre, ou quase nunca, vejo claramente a imagem total, não é? Eu vejo a imagem ali focadinha, mas não vejo a grande imagem. Então, naquela altura, fui chamada para criar o curso profissional e criei e comecei a ensinar. Ele começou em setembro a primeira turma e em dezembro ela estava a terminar. Em início de dezembro eu fui chamada a fazer uma nova ativação. Portanto, eu recebo a informação e sigo aquilo que me é pedido. E fui fazer essa ativação no dia 8 de dezembro de 2022. Essa ativação foi um dos maiores portais que eu entrei neste meu percurso, nesta minha jornada, porque foi um portal que me levou a um mergulho bem profundo nas minhas entranhas, no meu ser multidimensional, em todas essas dimensões. Então, o que me foi pedido foi: resgata toda a tua multidimensionalidade e tens que trazer isto ao mundo. Tu tens que trazer isto ao mundo. Na altura, eu primeiro comecei, fui mergulhando, fui procurando, fui-me abrindo. Eu já contei este processo até no último podcast. Eu fui-me abrindo, fui-me rendendo, fui-me deixando ir consoante aquilo que me ia aparecendo em termos de formações, em termos de mergulhos, em termos de terapias, tudo aquilo que me ia chegando que era importante para este processo, eu embarcava. Portanto, foi mesmo entrar em mergulho profundo em mim. E cada vez mais, o que é que veio mais ao de cima? Esta minha dimensão mais mediúnica, mais com capacidades extrasensoriais, cada vez veio mais ao de cima. Eu ainda não sabendo o porquê. Eu só sabia que eu tinha que ir me rendendo àquilo que eu recebia e permitindo que isso acontecesse, abrindo-me. Eu sabia que tinha que abrir o meu coração e deixar que isso viesse. Então foi isso que eu fiz. Eu estive mais parada nos últimos 6 meses, fui dando as minhas formações, dei a segunda turma também do curso profissional, fiz as minhas sessões, fiz o meu acompanhamento em mentorias, fiz tudo, mas ao mesmo tempo não estava num ritmo muito acelerado, estava muito no ritmo abrandado. Porque eu precisava desta integração, eu precisava de ir vivendo este processo. E na verdade isto é muito importante, nós precisamos também de parar e de abrandar para conseguirmos viver os processos, não é? Então eu fui-me abrindo a isso e fui recebendo e fui vivendo este processo. E cada vez me chegavam mais coisas. E neste processo foi-me chegando que eu tinha que trazer ao mundo, ou seja, assumir perante o mundo esta minha dimensão, esta minha vertente. Ou, na verdade, quem eu sou, que não é uma vertente, não é? É quem eu sou. Quem é a Sofia? Isto faz parte da Sofia. E é engraçado, que nada é por acaso, nós sabemos, não é? Aquilo que eu lidava super bem, e até inclusive nunca percebi muito bem porque é que em termos familiares isso não era assumido de uma forma aberta, não é? E só aí é que eu entendi. Porque quando este chamado me chegou, eu não me senti preparada para o fazer. Para ligar uma câmara, para ir às redes sociais ou para fazer um vídeo em que eu falasse disto abertamente, como hoje estou a falar. Mas porquê, não é? O que eu pensava é, mas porquê, Sofia? Se tu sempre lidaste tão bem com isto,
Porquê que agora parece que não consegues assumir isso ao mundo? Porque haviam crenças limitadoras, não é? Porque aquilo que eu tinha dentro de mim enraizado não me permitia ser tão aberta assim quanto eu achava que eu era. No fundo, não é? E neste processo eu tive que mergulhar nessas minhas crenças, tive que desconstruir essas crenças, tive que retirar camadas de mim. E foi um processo muito bonito, porque neste processo eu reconheci a liberdade. Foi neste processo que eu me libertei, eu não imaginava, que é muito bonito isto, belo mesmo, porque nós nem imaginámos. Eu nem imaginava que isto me iria trazer uma liberdade de ser tão grande. Então, foi tirando estas camadas, permitindo que isto soltasse, permitindo estar aqui hoje com esta vibração a contar-te isto, que as coisas foram se tornando mais leves, mais livres. Foi por isso que esse processo também foi tão belo para mim. E então, dentro deste processo, comecei a receber muitas canalizações, não é? Comecei a receber cada vez mais informação, comecei a aceder a outras energias e recebi o grande chamado de que eu ia ter que trazer isso ao mundo. Eu ia ter que ser o canal de trazer a todas as mulheres os códigos da ativação da sua multidimensionalidade, da sua deusa divina. E aí mais um mergulho. Porque não chegava só a ter que assumir aquilo que eu era, eu ia ter que trazer isso de uma forma de trabalho. Portanto, eu ia ter que reestruturar todo o meu trabalho para criar isso. Foram vários meses. De 8 de dezembro até hoje, não é? Foram vários meses neste processo, foram vários meses na criação, foram vários meses, foram por etapas. Eu fui recebendo vários códigos das deusas do passado, porque isto é um legado. Isto é um legado que eu tive acesso e que não é para mim, não é nada para mim, é para todas nós mulheres. Então, neste processo, eu fui recebendo todas as ativações para depois levar a outras mulheres. Fui acedendo à chave divina dourada que dá realmente acesso a esta liberdade de ser na sua essência feminina. Mas que não é para mim, é para todas as mulheres. E é com muita humildade do meu coração que te digo isto. A minha partilha não é de todo para te dizer que isto fui eu que recebi e eu só... Não, é com muita humildade que te digo que isto é para ti. Isto é para todas as mulheres. Eu só servi de canal. E é este canal que te vai entregar a ti para tu seres canal para outras mulheres. Porque na verdade é quando nós nos curamos e transformamos e ativamos esta divindade que nós somos enquanto mulheres, seres, deusas, que libertamos também as gerações anteriores e as gerações futuras. E isto é mágico. Escolhermos, nós podemos escolher. Tu podes não escolher, mas tu podes escolher. Isto é o máximo, não é? É incrível, é mágico. Tu podes escolher, de facto, libertar-te, libertar os teus antepassados e libertar os teus futuros, não é? A tua geração futura. E é lindo, 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 lindo. E é mágico. Nós temos este poder, todas nós temos este poder. Então, foi assim uma jornada mágica, incrível, de criação, de resgate, porque eu também fiz este processo para trazer-te hoje isto, não é? E eu para trazer isto hoje também fiz este processo, também me abri a receber isto tudo e a ser canal para ti. E então, com esta criação, com este grande chamado e com todo este meu processo e toda esta reestruturação que tu também viste o meu trabalho, eu assumi-me enquanto
terapeuta, que era outra coisa que eu também não assumia diretamente. Eu sempre fiz terapia energética, porque eu sou terapeuta formada. Não é que isso possa... Eu utilizo energias de cura. É por isso que as minhas sessões são sempre diferentes. Mas eu nunca falei disso abertamente. Eu nunca disse isto. Não que eu achasse que estivesse a esconder ou que não conseguia falar. Não foi nesse sentido. Mas era porque eu também não me via assim. Esta minha dimensão eu não lhe dava a importância que ela tem de facto. Porque foi por isso também que esta missão me chegou. Vejam como a magia da vida é. Quando há coisas que nós nem temos consciência, que não estão ainda trabalhadas, vem algo que nos chega, que nos obriga a trabalhar isso, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Esta missão escolheu-me, esta missão chegou-me, e eu, para a trazer ao mundo, tive que trabalhar todas estas partes para me permitir hoje estar aqui e assumir que estou hoje ao serviço de todas as mulheres, ao serviço do mundo, com este trabalho de cura, de transformação e a ativação de todas as deusas que nós somos as deusas dos novos tempos. E é na sustentação das deusas antigas que nós vamos receber estas ativações, que vocês vão receber estas ativações. Então, e é com esta partilha que eu abro as portas mesmo, assim, a minha criação mais mágica, que é muito maior que eu, que transcende todo o meu ser, que nada não cabe em mim, não cabe em mim, por isso, por não caber em mim, é que eu tive tanto desafio em trazer isto ao mundo, porque eu olhava para isto, era uma grande responsabilidade, era algo tão maior que eu lidei com todas as minhas limitações, todas as minhas crenças, de insuficiência, de não ser merecedora, de tudo isso, porque era algo tão grande. Mas foi quando eu percebi que não tem nada a ver comigo, tem a ver com as mulheres, tem a ver com aquilo que eu vou ser apenas canal para trazer isto a ti. E esta missão é tão maior que nós. Esta missão transcende-me a mim, transcende-te a ti, porque vai tocar em todas as gerações de mulheres. Isto é um legado que tu vais receber e é um legado que tu vais passar. Porque quando tu recebes no teu coração, tu às tuas filhas, às tuas netas, já estás a passar. Então, isso é tão lindo, tão mágico, que eu só posso me encher assim de alegria por poder hoje estar aqui com coragem a partilhar isto contigo e abrir-te as portas à mentoria. Tu és a deusa. Tu vais poder aceder a todas as informações desta mentoria, onde eu te vou realmente fazer todas estas ativações, onde tu vais receber a chave dourada divina com estes códigos de luz para abrir as portas do teu coração para esta liberdade, prazer, leveza, amor que nós mulheres somos todas feitas e que vais poder passar para todas estas gerações e curar as gerações anteriores. Vais poder ver todas essas informações no link que eu vou deixar na descrição do podcast deste episódio. Nas minhas redes sociais, no Instagram, também no link da bio, também vais ter lá o link direto para a página com todas as informações. Eu não vou agora neste episódio estar a explicar tudo isso, porque quero que primeiro tu sintas que o teu coração te abras, permite que a tua alma receba o chamado. Isto é um chamado. Eu estou a chamar estas mulheres, eu estou a chamar todas as mulheres. E eu vi todas as deusas antigas, porque somos as deusas dos novos tempos e precisamos urgentemente elevar-nos e receber esta chave dourada, divina, que abre todo o nosso prazer, toda a nossa liberdade, todo o nosso amor. Até estou aqui super emocionada no nosso coração. E portanto eu quero muito que tu sintas que o teu coração, eu não vou estar aqui a explicar agora neste episódio tudo, porque eu quero que tu sintas no teu coração e depois eu vou sim fazer toda a explicação. Estás completamente à vontade para fazeres qualquer questão do que vais ver, mas eu quero que tu leias aquela página
peço-te mesmo do que o meu coração, lê com os olhos da tua alma, porque é preciso isso. É preciso te permitires ler com os olhos da alma e sentires o chamado e sentires que és essa mulher, que estás mais que pronta. Eu sei, porque foi isso que eu recebi, eu sei que todas as mulheres que chegarem aqui, que forem ler, que sentirem um chamado, estão prontas, não duvides. Eu duvidei de mim de estar pronta a trazer esta missão. Eu duvidei também de mim. Por isso este processo todo de transformação que eu precisei para estar pronta. Mas na verdade, quando me chegou a missão, eu já estava pronta. Só bastava eu largar os meus medos, as minhas inseguranças e as minhas limitações. E é isso que eu hoje te trago, esta partilha, para que tu possas também largar as tuas limitações, os teus medos e inseguranças e só aceitar, só abrir o teu coração e dizer assim, sim. Só precisas de abrir o teu coração e dizer sim, eu sou esta deusa, eu sou esta mulher, eu mereço esta vida, liberdade, prazer e amor, abundância infinitas. E é isso que eu te peço. Podes também partilhar com outras mulheres que sintas, porque eu sei que o chamado está para as mulheres certas, portanto, podes partilhar para as mulheres que sintas e despeço-me e espero de coração que recebas este episódio com todo o teu amor e que sintas esta energia que é muito poderosa e é muito maior que nós e que está aqui para nos sustentar a todas nós mulheres. Estes nossos seres multidimensionais, estamos aqui para viver uma vida maravilhosa, mágica, todas nós. Despeço-me com um grande beijinho e espero-te no próximo episódio.